Vamos tomar a nossa palavra no livro do profeta Ezequiel. Podemos nos sentar. Ezequiel 47. Nós vamos proclamar nos versículos de 1 a 9 desse trecho. Vocês já conhecem esse trecho. Ezequiel 47. A fonte maravilhosa que jorra do templo. É o título desse trechinho da palavra de Deus que nós vamos meditar um pouquinho juntos, antes de entrarmos nas reflexões diretas do catecismo nessa tarde. Conduziu-me, era o profeta Ezequiel tendo uma visualização. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas, jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Esta água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte, contornar o templo ao lado de fora, até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado do meio dela, do meio-dia. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados, a seguir fez-me passar a água, que me chegou aos tornozelos, mediu ainda 1000 côvados, e fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos, mediu de novo 1000 côvados, e fez atravessar a água, que me subiu até os quadris, mediu enfim 1000 côvados, e era uma torrente, que eu não podia atravessar, de tal modo que as águas tinham crescido, e era preciso nadar. Era um curso d'água, que não podia passar a val. Viste, filho do homem, falou-me, e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Estas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Vamos juntos, esse último versículo agora? Tudo o que esta água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas, Heraldo, nós vamos meditar sobre o catecismo, e por que esse trecho das águas que jorram do templo? Por quê? Hoje a nossa meditação no catecismo da Igreja Católica, nesse seminário da fé, vai ser continuação da semana passada, ainda no credo em Deus Pai, na parte que Ele é Criador do céu e terra, e das coisas visíveis e invisíveis. E dentre essas coisas visíveis e invisíveis, nós, seres humanos, somos alguma das coisas visíveis que Deus criou, o ser humano. E vai contemplar também nesse trechinho do catecismo de hoje, a queda do ser humano, a realidade do pecado. Tudo isso vai estar hoje nesse trecho que nós vamos meditar. E então, o porquê disso, gente? Já de início, esse trecho foi leitura dessa semana na liturgia da igreja. Se vocês acompanham a liturgia diária, foi liturgia dessa semana. E já na escuta, Deus me colocava para vocês esse trecho das águas que jorram. Se nós voltarmos aqui, né, lá no versículo 1 ainda, né? A água que escorria por baixo do lado direito. Que água é essa, gente? Esse templo, o novo templo, é o próprio Senhor Jesus. E se nós lembrarmos, o lado aberto de Jesus na cruz é o lado direito. E do lado direito, abaixo do lado direito do Senhor, jorra sangue e água. E essa água é a água capaz de nos purificar do pecado, de nos levantar. A água salvadora de Jesus. Eis que se aproxima a Páscoa do Senhor. Celebraremos Sexta-feira Santa,
a paixão do Senhor, o Senhor que morre na cruz, e do seu lado aberto jorram água e sangue, fonte de misericórdia para nós. Então, apesar de meditarmos juntos hoje a realidade do pecado, desde esse início de grupo, a fonte que jorra do lado aberto de Jesus pode nos purificar do pecado. Mas retomando um pouquinho do nosso credo, da nossa profissão de fé, nosso seminário de fé que começou já há 2 semanas. Há 2 semanas atrás, nosso fundador fez uma introdução ao catecismo sobre a fé. A semana passada, o Fernando meditou aqui conosco sobre a pessoa de Deus Pai Todo-Poderoso. Um Deus que é todo-poderoso, mas que ao mesmo tempo é todo cuidadoso e cuida de nós como que filhos. Né? E a gente retoma as primeiras frases do nosso credo, a profissão da nossa fé, o símbolo niceno-constantinopolitano, que nós estamos rezando todos os domingos nesse ano da fé. A igreja não está colocando o símbolo dos apóstolos, aquele mais resumido, está colocando esse mais completo. E a gente começou a semana passada, né? Creio em um só Deus, que é Pai Todo-Poderoso, Criador, vamos hoje, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quando nós meditamos assim, céu e terra, coisas visíveis e invisíveis, nosso catecismo está querendo designar todas as coisas criadas, todo o universo criado, tudo. Tá? Falar em coisas visíveis e invisíveis é tudo que existe. A criação inteirinha está designado entre visíveis e invisíveis, céus e terra. Terra, né? O lugar próprio das coisas criadas. E céus, o lugar dos seres espirituais. O lugar de Deus, o lugar de todos os que são espirituais. Deus, desde o princípio, Ele criou do nada todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Olha isso, gente. Nosso Deus, pelo poder de sua palavra, criou do nada todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Mas, Heraldo, quem são as coisas invisíveis criadas? As criaturas invisíveis criadas, gente, são os anjos. E aqui nós já entramos no primeiro esclarecimento de fé dessa noite. Às vezes, hoje em dia tem tanta confusão a respeito de anjos, tanto mensagem de esoterismo em cima de anjos. E os anjos, gente, são criaturas de Deus, são criaturas invisíveis. Os anjos, tá? Eles são, olha lá, criaturas puramente espirituais. Os anjos não têm corpo como nós, não tem a parte corpórea, só espírito. Então, pessoas espirituais, dotados de inteligência e vontade, são criaturas pessoais, imortais, excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. O esplendor da sua glória assim o atesta, o esplendor da glória dos anjos. Então, os anjos, gente, são uma verdade de fé, não essas mentiras que tem por aí, mas pessoas não corpóreas espirituais que assistem Deus, cuja função principal é estar a serviço de Deus, adorando a Deus constantemente nos céus. Nos céus, lugar dos seres espirituais, os anjos estão constantemente em adoração, servindo. Tá? A liturgia da igreja faz memória de alguns santos com nomes próprios. Nós bem sabemos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, cada um deles com uma missão específica, mas hoje nós não vamos adentrar aqui em detalhes disso, porque não é nosso objetivo, tá? Também os santos anjos da guarda, que cada um de nós tem um, confiado por Deus, nosso Deus, Pai Criador, quando nascemos, quando fomos concebidos, já nos confiou a cada um de nós um anjo da guarda. Olha o que diz o catecismo. Cada vida humana, cada ser humano é acompanhado pela assistência e intercessão de um anjo. Cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida.
Então, olha que lindo. É doutrina da nossa igreja, gente. Cada um de nós tem ao nosso lado, dando assistência e intercessão por nós, um anjo protetor, nos fala a nossa doutrina, o nosso catecismo. Então, gente, olha, dentre as coisas invisíveis, Criador de céus e terra, visíveis e invisíveis, dentro das invisíveis estão os anjos, e pronto, é isso a nossa doutrina. Tá? E é isso. Né? E das visíveis, das coisas visíveis, está todos os demais seres criados, toda a natureza, todos os animais que têm corpo, né? Que têm corpo, os animais, os outros seres todos criados. Nós, seres humanos que temos corpo e alma, temos parte material e parte espiritual, vamos estar comentando juntos. Então, nada existe que não provenha de Deus. Nada nesse mundo, nada nesse universo existe que não provenha de Deus. Tudo vem, como eu já falei agora há pouco, do nada, da palavra criadora de Deus que formou todas as coisas, todos os seres. E as criaturas, gente, olha que lindo, desde o sol, a lua, as estrelas, as flores, uns existem para os outros. Nenhuma criatura se basta a si mesmo. Tudo isso no nosso catecismo está ali lindo para nós. As criaturas dependem umas das outras, não se bastam a si mesmas. O sol não é para si mesmo, a flor não é para si mesmo, um animal não é para si mesmo, nós seres humanos não somos para nós mesmos. Temos toda a beleza do universo criado, toda a natureza que podemos contemplar. Podemos contemplar a hierarquia das criaturas. Existe uma hierarquia nas criaturas. O livro do Gênesis traz toda lá uma simbologia, um sentido figurado de Deus nos criando dia a dia. Esse dia a dia que Deus foi criando é exatamente para mostrar que existem diferenças na hierarquia das criaturas. Existem criaturas mais importantes do que as outras, sim. Existe uma hierarquia. E por isso que primeiro dia fez assim, segundo dia fez assado, terceiro dia, e Deus foi fazendo. Tá? E o cume, o auge da obra criadora de Deus, acontece no sexto dia. O cume da criação acontece no sexto dia, quando Ele cria o ser humano, quando Ele nos cria. Por isso, ser humano, nós somos o auge da criação de Deus. De toda a natureza, hein, gente? Olha isso. De toda a natureza criada. Olha quanta maravilha tem. Olha quanta maravilha tem no universo criado. E nós somos tidos, na doutrina da nossa fé, na doutrina da nossa igreja, como o cume, o auge da criação de Deus. Nós, seres humanos. O sábado, ele era o sétimo dia. Depois de criar tudo em 6 dias, no sétimo dia Deus descansou. Gente, esse descanso que Deus teve, tem um sentido importantíssimo na nossa fé. O descanso quer dizer que todas as coisas criadas foram feitas em função do sábado. Por quê? Descansar no sábado significa dar a Deus a adoração e o louvor devido. Deus no sétimo dia descansou, ou seja, voltou a si, para si mesmo, o Deus Criador. Nós, toda a criação, no sétimo dia, o dia de guardar a Ele, de dar a Ele a devida adoração. Toda a criação foi feita para louvor e honra e glória de Deus. Toda a criação, nós inclusive. E esse sétimo dia de descanso quer dizer isso. Depois de tudo criado, tudo se volta para Deus Pai Criador. Olha quanta riqueza na nossa fé. Quanta riqueza. Então, toda a obra de criação em 6 dias, e no sétimo tudo se volta para o próprio Criador, Deus Criador. O 8º dia, por que nós cristãos não guardamos o sétimo dia, que nem os adventistas do sétimo dia, mas nós guardamos o domingo? Por quê? O domingo foi o dia da ressurreição do Senhor. Jesus ressuscita no domingo, e depois de 8 dias, ele aparece novamente aos discípulos reunidos. 8º dia. Então o Senhor quis dizer, esse domingo, dia de ressurreição, a obra da redenção, ela completa. Ela leva ao auge a primeira obra da criação. Por isso, nós guardamos o domingo. E olha, gente, aqui outro ensinamento. O próprio Deus descansou no sétimo dia. Nós, cristãos, precisamos guardar o domingo devidamente. Guardar o domingo devidamente.
O domingo é do Senhor. O domingo é dia de louvar o Senhor. É o dia da Santa Missa, da Santa Eucaristia, de celebrar o sacrifício de Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição, que é renovada nos altares. Portanto, meditar sobre a criação é desde as origens lembrar que Deus pensou nisso. Tudo foi criado para Deus, voltado para seu louvor e adoração, e é esse o sentido do sétimo dia, substituído por nós cristãos pelo oitavo dia. O homem, nós, criatura, auge da criação de Deus, como comentamos, ele nos criou à sua imagem. Ser imagem de Deus é questão de dignidade, gente. Nos criar à sua imagem e semelhança, como nos revela as Escrituras, Deus está dizendo para nós, nas Escrituras, quando nos fala isso, sua imagem e semelhança, que o ser humano não é uma outra criatura qualquer, ele não é alguma coisa criada, ele é algo muito digno, que tem em si a semelhança do próprio Deus. Somos corpo e alma, como já comentamos. Dentre as criaturas visíveis, temos as duas partes. Temos uma parte espiritual, alma, e temos uma parte física, corpo. A nossa parte, alma. O que o catecismo diz da nossa alma? A nossa alma é o mais íntimo do homem. Aquilo que de maior valor tem na pessoa. Aquilo que faz de nós imagem de Deus, a nossa alma. O princípio espiritual do homem, nosso lado espiritual é nossa alma. Isso não quer dizer que o nosso corpo é menos. O nosso corpo também participa da dignidade da imagem de Deus. E por isso não pode ser desprezado. O nosso corpo, a alma, é o mais íntimo do ser e o que reflete essa imagem do Criador. Mas o corpo também o revela. Tá? Ele também é animado por essa alma espiritual. E o ser humano é um só, corpo e alma, porém em unidade, ele não é separado. E é essa unidade toda que vai ser salva um dia, corpo e alma. Por isso, não desprezar o corpo. Não é lícito, traz o catecismo, olha isso. Não é lícito ao homem menosprezar a vida do corpo. Por quê? Porque é a pessoa humana toda, em sua totalidade, que é alma e espírito, que é alma e corpo, corpo e alma, que vai tornar-se corpo místico de Cristo, fazer parte da igreja, nós estamos aqui, e que um dia vai também aos céus, todo o corpo, né? Nosso corpo um dia vai ressuscitar também. Então, todo ser humano, corpo e alma vai ser salvo, e não menosprezar corpo então, tá? Às vezes, tem até um trecho que pode ficar um pouco confuso, mas Geraldo, é só corpo e alma? Às vezes fala espírito, alma e corpo, três coisas, sim. A própria carta de São Paulo aos Tessalonicenses, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala, né, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem manchas, para a vinda de Jesus. Então, mas se a própria palavra de Deus, Geraldo, fala espírito, alma e corpo, não são três partes, não, são duas partes, é corpo e alma. Quando São Paulo está falando espírito, não há uma dualidade aí para a alma. O catecismo esclarece para nós, ao falar espírito, está designando que o homem é ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural, que é os céus, e que a alma é capaz gratuitamente de ser sobrelevada até a comunhão com Deus. Então, ao falar espírito, está designando esse lado espiritual nosso, que um dia vai aos céus, ao lado sobrenatural, mas somos duas dimensões, tá? Ao falar espírito, alma e corpo, é para designar isso, que a nossa alma vai se elevar ao lado espiritual máximo, na comunhão plena com Deus. Homem e mulher os criou, nós somos a obra máxima da criação, e Ele nos fez homem e mulher nos criou, iguais em dignidade, porém diferentes enquanto ao ser. Existe um ser homem e existe um ser mulher, bem diferente um dos outros no que diz respeito a ser físico, corpóreo, entretanto iguais em dignidade. Deus não é imagem, né? Deus não é imagem do homem, Deus não é imagem da mulher. Deus não é imagem do homem e Deus não é imagem da mulher. Olha isso que diz o catecismo para nós. Deus é puro espírito.
no qual não há lugar para a distinção de sexos, mas perfeições do homem e da mulher. Olha isso que lindo, gente. Perfeições do homem. Quando você vê no seu cônjuge, na sua cônjuge, algum santo que está aqui nessa terra, caminhando, algum padre santo, aí que você vê, essas perfeições de um ser humano, seja ele homem, seja ele mulher, são sinais, são lampejos, são algos da infinita perfeição de Deus, né? Em uma mãe, em um pai, em um esposo. Olha que lindo. Então, essas perfeições que podemos ver, traços de santidades uns nos outros, homens e mulheres, são lampejos da infinita santidade e majestade de Deus. O homem no paraíso, nós somos criados, gente, nós fomos criados, todos bons. O homem foi criado inteiramente bom, e ele foi constituído, o ser humano, nós, num estado de amizade com Deus, em harmonia consigo mesmo, com o Criador e com as demais criaturas. Olha só, então o homem foi criado bom, o homem foi criado em harmonia com o Criador, em harmonia consigo mesmo e com as demais criaturas, com o próximo e com todas as criaturas criadas. Fomos criados nessa harmonia, chamada essa harmonia de estado de santidade e de justiça originais. Olha que lindo, fomos criados assim. Deus nos fez nessa harmonia. Nós hoje vivemos nela? Não, a gente vai meditar daqui a pouquinho, porque nós não vivemos perfeitamente nessa harmonia que Deus nos pensou e nos criou. O domínio do mundo que Deus confiou lá no Gênesis, crescei, dominai a terra. Esse domínio do mundo que Deus confiou ao ser humano, ele era, desde o princípio, antes de mais nada, domínio do homem sobre si mesmo. Olha que lindo. O dominar o mundo era, em princípio, domínio sobre nós mesmos, livres das concupiscências, das tríplices concupiscências. Quem são as três concupiscências que estão também lá nas escrituras, nas cartas, né, de São Paulo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São as três concupiscências. O que é concupiscência da carne, gente? São todos os prazeres. Todos os prazeres. O que é concupiscência dos olhos? É a questão do ter. Nós somos, pelos nossos olhos, nós somos tentados a querer ter mais do que precisamos. E a soberba da vida, nós somos tentados ao poder. Você quer ver se um ser humano é verdadeiramente humilde? Confira-lhe algum tipo de autoridade, em alguma função, pode ser a mínima que for. Se você quer ver se ele é soberbo ou não, confia-lhe uma pequena atividade com uma autoridade. Gente, é a tríplice concupiscência do ser humano. Física, carne, olhos, ter e soberba da vida, poder. Está lá nas cartas de São Paulo, né? O homem criado em harmonia tinha o domínio sobre essas concupiscências. Olha que lindo. Ele tinha esse domínio. Entretanto, vem o que nós falamos que nós íamos chegar, que é a queda. Esse Deus maravilhoso nos criou livres e na liberdade que nos deu, né, o homem não soube usar dessa liberdade. E aí vem a perguntinha, de onde vem o mal? De onde surge o mal? Se Deus só pensou bem e nos criou em harmonia com Ele, com domínio de si sobre as concupiscências, por que um dia existiu o mal? De onde vem o mal? Né? Por que existe? De onde vem? Santo Agostinho, ele indignado falava: eu procurava a origem do mal e não encontrava a solução. Doutor da igreja, eu procurava a origem desse mal, mas não encontrava solução, porque o mistério da iniquidade, o mal, ele só vai ser compreendido à luz do mistério da piedade, à luz da salvação. Nós só vamos entender o mal sabendo que depois dele vai vir um bem muito maior. Parece até esquisito falar isso, né, gente? Eu vou entender o mal sabendo que por causa dele vem um bem muito maior. Nosso Deus é assim. Nosso Deus é assim. Então a realidade do pecado, olha isso, gente,
Tem muita gente que fala, pecado não existe. Esse negócio de pecado a igreja inventou. Isso é coisa do século passado, não tem mais pecado. Não. A nossa doutrina é clara. É uma realidade o pecado, tá? A realidade do pecado, ela só se esclarece à luz da revelação divina, ao que está nas Escrituras. Só aí que se esclarece. Se você fugir daí, vão querer falar para você que pecado é uma falta de maturidade, que pecado é uma fraqueza psicológica, que pecado é um erro, que pecado é uma consequência de uma estrutura social inadequada. Não, pecado não é nada disso, tá? Então, é preciso estar aqui, nas Escrituras, na revelação divina, para entender o que é o pecado. E o pecado, gente, ele nada mais é do que um abuso da liberdade que Deus deu às pessoas criadas, que era para amá-lo e para amarem-se mutuamente. Está ali a definição do nosso catecismo. O que é o pecado? Um abuso da liberdade que as criaturas, os seres criados, abusaram. Nós, seres criados, nossos primeiros pais lá atrás, Adão e Eva é um sentido figurado, quer dizer, primeiros homens, primeiras mulheres, abusaram da liberdade dada por Deus, e pecaram. E esse abuso da liberdade é pecar. E todo aquele sentido figurado, gente, de colocar a árvore da vida ali no meio do jardim, do fruto qual eles não poderiam comer, é todo esse sentido. É o sentido mesmo, esse pecado vem da desobediência, tá? Esse pecado vem da desobediência. Olha lá, por trás, toda a narrativa da queda, que está lá em Gênesis 3, tem toda a narrativa lá, que a serpente vem, seduz a Eva, e depois ela ao Adão, quer nos indicar que desde o princípio da história da humanidade, tá, está presente esta realidade. Então, a revelação nos dá essa certeza de fé, que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Olha isso, uma falta livremente cometida, está presente desde as origens de nossa criação, esta realidade do pecado, tá? Por trás dessa opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz, oposta à voz de Deus, está lá na narração, foi a voz da serpente, designando quem? Designando o diabo, Satanás, do jeito como quiser chamar. De novo, certas estruturas de hoje querem dizer que diabo não existe, Satanás não existe. Existe. Nossa doutrina da igreja é clara. O diabo, quem são? É o pai dos anjos decaídos. Anjos são criaturas espirituais que não têm corpo. O diabo não tem corpo, mas ele é uma pessoa criada. Não, mas Deus criou o diabo? Não, Deus criou um anjo. E esse anjo se rebelou contra Deus e caiu. E olha só, gente, essa rebelião dos anjos, ela foi tal que ela foi radical e irrevogável recusa de Deus. Esses anjos criados para adorar a Deus se recusaram radicalmente e irrevogavelmente a adorar esse Deus. E diante desse tipo de atitude irrevogável, radical, não adoraremos a ti, eles caíram de uma forma que não tinha mais volta. Tá? O catecismo é claro, olha, porque vai falar assim, Deus não é todo misericordioso? Deus não podia perdoar esse estadinho aí e essa ferida toda não entrar na nossa história? Não podia ser assim, Heraldo? E a gente ficar livre de todo o mal que a gente vive hoje? Não poderia ser assim? Mas não. Deus respeitou a liberdade desses anjos e não teve como usar de misericórdia. O catecismo nos traz assim, olha, esse caráter irrevogável e radical de livre opção desses anjos, e não uma falha na infinita misericórdia de Deus, que faz com que esse pecado dos anjos não possa ser perdoado. É uma livre escolha, gente, imagina, é uma livre escolha radical e irrevogável de não querer adorar a Deus. Isso não tinha volta, não tinha como. Assim como também para nós, atenção, nós todos pecadores, assim como também para nós não há perdão depois da morte. Não esperemos morrer para pedir perdão.
Tá? O catecismo é claro. Tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Assim como não houve perdão para os anjos decaídos. Tal era a atitude de livre e espontânea vontade de irrevogavelmente, radicalmente rejeitar Deus, para nós também não haverá arrependimento depois. O arrependimento é para hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da graça. É hoje que eu me arrependo. Entretanto, esse poder de Satanás, ele não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser espiritual, não é corpóreo como nós não estamos vendo. O encardido, como falava o falecido padre Léo, o encardido, ele é astuto, ele é esperto, e ele age em nossas vidas com sutilezas, tá? Então, olha lá, ele é puro espírito, ele não tem corpo, ele é espiritual, e age com as suas sutilezas. De qualquer modo, ele é uma criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Ele tem uma ação, sim, maléfica no mundo, uma ação que é permitida pela divina providência. Olha isso, gente, é o catecismo. A ação do diabo é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Por que Deus permite? É um grande mistério. Mas permite a ação do diabo em nosso meio. Mas sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Um pouquinho do pecado original, voltando, né? Deus nos fez, portanto, a sua imagem e semelhança, e nos constituiu na sua amizade, fez-nos amigos seus. Somos seres espirituais e corporais. Nós, enquanto seres espirituais, só podemos viver essa amizade com Deus na modalidade de livre submissão a Ele. Nós só podemos viver essa amizade se formos submissos, tá? Aquela questão do Gênesis, de árvore do bem e do mal, ela evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. Olha quanta riqueza, gente. Aquela questão da árvore do bem e do mal, ser conhecedor, evoca, quando ele fala, como é que vocês vão virar deuses? A árvore do bem e do mal, quer dizer, está evocando uma condição que nós nunca seremos deuses, evoca o limite intransponível do homem, nós nunca seremos como deuses, e é importante do ser humano saber-se pequeno, reconhecer-se nada diante do Criador, diante de Deus, tá? Saber-se limitado, saber que depende, o homem depende do Criador. Quanta tristeza quando nós vemos pessoas autossuficientes que querem gritar conosco que Deus não existe e que não precisa de Deus. Quanto conflito numa alma pobre e pecadora que quer lutar contra isso. Somos dependentes de Deus. Preciso acelerar um pouquinho. O homem, portanto, desobedece, ele cai e o pecado entra como realidade na nossa história. A consequência dessa desarmonia, depois que os nossos primeiros pais escolheram isso, nós bem sabemos, né? Ficou destruída a amizade original, o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. Olha lá, aquele domínio sobre as concupiscências foi quebrado, quando os primeiros pais escolheram desobedecer Deus, quebrou aquele domínio, não consegue mais segurar. Por isso que hoje nós temos as concupiscências a nos tentar, e tem hora que achamos que não conseguimos, e pela natureza humana não conseguimos mesmo, tá? Pelo lado humano não conseguimos, então foi quebrado esse domínio. A união do homem com a mulher ficou sujeita a tensões, as suas relações vão ser marcadas pela avidez e pelo domínio, tá? A consequência pior, para o caso da desobediência, o homem voltará ao pó,
Deus fala para ele: voltarás até as pó e ao pó hás de tornar-te. Quer dizer isso? Nós vamos todos morrer. A consequência do pecado é a morte. E ela entrou no mundo quando aconteceu. Recusando reconhecer Deus como seu princípio, o homem perturbou a ordem por fim último. E ao mesmo tempo, toda a harmonia consigo mesmo, com Deus, com o próximo e com toda a criatura, com toda a criação. Então, o homem, ao rejeitar Deus, tumultuou tudo aquilo que era harmonia. Como é que esse pecado de Adão, se é ele lá, Adão, primeiros homens, Eva, primeiras mulheres, Heraldo, por que eles erraram e nós somos pecadores? Como é que é isso? Como é que explica muito bem isso? Por que eu recebo essa herança? Né? Que herança maravilhosa é essa que eu recebi de nascer pecador? De nascer pecador. Então o catecismo nos explica, todo o gênero humano é em Adão como que o corpo de um único homem. Olha isso. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Do mesmo modo que todos vão estar implicados na justificação de Jesus Cristo. Tá? Olha lá, a transmissão do pecado original é um mistério. Olha o catecismo falando. A transmissão do pecado original é um mistério. Mas nós herdamos. Tá? É um mistério. Um mistério que só vamos compreender, não vamos compreender plenamente, mas com base na revelação, nos é esclarecido aquilo que dá para entender. Então, olha lá, ele é um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e justiça originais. Olha isso. É um pecado contraído e não cometido. É um estado e não um ato. Ficou claro, gente? Confuso ou não? Pera lá, vamos tentar explicar. Né? Então, quer dizer, quando houve essa quebra, essa rejeição de Deus pelos primeiros pais, houve como que estragou a natureza humana. Estragou. Aquela natureza humana, em harmonia com o Criador, foi estragada. Tá? E aí, essa natureza humana está estragada. A gente nasce com uma natureza, olha lá, a gente nasce com uma natureza sem a santidade e justiça originais. Sem ela. A gente nasce assim. É mistério, mas é assim que é explicado pelo catecismo. Nascemos sem essa santidade e justiça originais. Um pecado contraído, não cometido, não é uma coisa que você cometeu, é algo que está em você. Tá? Você nasce com ele. A gente nasce com essa mancha. Tá? E por isso, né? E por isso o batismo, né? Que vem conceder, por isso desde criança, quanto antes melhor, batize as crianças, porque com as crianças já se confere a vida nova de Cristo. Nós vamos concluir já. Essa tragédia não ficou parada aí, né? Nós bem sabemos. Nós estamos aqui meditando hoje, dentre as criaturas visíveis, o homem criado, que na livre liberdade rejeitou Deus e teve o pecado. Mas na semana que vem vai continuar a meditação do credo, né? Creio em um só Senhor Jesus Cristo, né? E todo o resto do credo, a obra toda da salvação em Jesus, que é o único que pode de novo nos resgatar. Por isso a fonte que jorra do lado aberto de Jesus na cruz, que nos purifica de todo o pecado. O sangue, que é a Eucaristia, os sacramentos, né? Confissão e Eucaristia, que jorram da Páscoa de Jesus. Confissão e Eucaristia, a cada missa. Confissão e Eucaristia, está ali jorrando água e sangue, purificando dos pecados e salvando e libertando do pecado, da morte de Satanás. O sangue de Jesus. E a água purificando dos pecados. Só ali. Só em Jesus. Por isso o batismo, né? O batismo vem para colocar graça novamente na criança. Tá ok? Entretanto, gente, não muda a natureza, tá? Olha lá. As consequências da natureza, enfraquecida e inclinada para o mal, persistem no homem. Mesmo batizando, a natureza continua a mesma. Essa natureza estragada, inclinada para o mal, né? Nós somos inclinados. Se a gente largar de vigiar sobre nós mesmos, nós somos inclinados a fazer o mal por causa das concupiscências que estão em nós. A tríplice concupiscência de carne, olhos e soberba. Tá?
Já estou acabando. Querer ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. Querer educar alguém, nosso catecismo, ignorar que o homem tem essa natureza inclinada para o mal, sujeita às concupiscências, é um grave erro na educação, na política, na vida social e nos costumes. Nós temos que nos conhecer, temos que ensinar nossos filhos, ensinar nossas crianças, saber disso e agir em coerência para não cair. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história dos homens. Tendo começado lá nas origens, há de durar, o Senhor nos disse, até o último dia. Empenhado nesta batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem. Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior. Olha quanta frase linda. Só com a graça de Deus, com muita luta, fala o catecismo, né? Só através de grandes esforços e com a graça de Deus, com a água que jorra do lado aberto de Jesus lá na cruz, que a gente vai conseguir não ser entregue às concupiscências. Só com a graça de Deus. Pelo lado humano não se consegue, você cai. Deus não nos abandonou no poder da morte. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus chamou-o, anunciou-lhe de modo misterioso que venceria o mal e o levantaria da queda. Lá no Gênesis mesmo, não é? Lá no Gênesis 3, é chamado o trechinho já lá de proto-evangelho. Por que lá é chamado proto-evangelho? Como se fosse um pré-evangelho. Porque lá já ficou um primeiro anúncio de que viria um Messias. Lá já foi narrado, né? Lá já foi narrado que um primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate da serpente com a mulher e da vitória final de um descendente de um descendente da mulher, tá? Então a tradição cristã vê nesta passagem, né, um anúncio de um novo Adão, que é Jesus Cristo, tá? Que pela sua obediência até a morte de cruz, até ali obedeceu, foi tentado pelo diabo, na hora de suprema angústia, o diabo quis tentar Jesus, para que ele não fosse para a cruz, e ele falou: Pai, se é possível me livre desse cálice, mas não se faça a minha, mas só a tua vontade. E abraçou a cruz, abraçou o sofrimento pela nossa redenção. Portanto, obediência dele, obediência até a morte de cruz, tá? Vem reparar superabundantemente a desobediência de Adão. Olha isso. Então, onde abundou, onde foi grande a desgraça, alguém superabundou a graça. Onde foi grande o pecado, maior foi a misericórdia de Deus. Por que existe o mal? Por que Deus permite o mal? É um grande mistério. Mas do mal, Deus tira um bem muito maior que não se pode medir. Envia o Filho único para nos salvar desse mal. Tá? Ó, liturgia pascal. Ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor. Ó feliz culpa. Tá? Então, Deus permite alguns males para deles tirar bens maiores. Tá? Então, podemos já ir, quem vai trazer o Santíssimo, que já estamos um pouquinho atrasados, essa meditação toda nossa. Então, ficou claro, né, para a gente, hoje meditando um pouquinho, então, coisas visíveis e invisíveis. Invisíveis apenas os anjos, tá? Demos só umas pinceladas com vocês sobre os anjos, e das visíveis, a criatura por excelência, nós seres humanos. Liberdade, homem e mulher, iguais em dignidade, diferentes enquanto ser homem e ser mulher, homens com liberdade que escolheram o errado, desobedeceram e pecaram. Uma queda, mas que de uma queda Deus tirou um bem muito maior, que é a salvação em Jesus Cristo.
Essas são as riquezas da nossa fé. Não temos como mergulhar em detalhes do nosso catecismo, gente, mas é para fomentar que em casa depois mergulhemos lá, tá? Mergulhemos lá para conhecermos um pouco mais. Hoje meditamos, portanto, dos capítulos, dos parágrafos 325 até o 421. Foi o que a gente fez hoje, tá? Pode vir. Vamos acolher o Senhor, preparando